crente conectado, aqui em mais um vídeo falando sobre os escândalos cometidos por pastores e líderes evangélicos de grandes igrejas. Mas antes, eu vou pedir a você, se você não é inscrito, por favor se inscreva nesse canal e também deixe o seu like, que é muito importante para a relevância e crescimento do canal. E vamos ao vídeo. A palavra de Deus alerta o seu povo sobre os falsos profetas e para que tenhamos discernimento e provarmos se o Espírito que estão nos profetas, ou seja, nos pastores e líderes espirituais, é de Deus. Em 2 Pedro 2:1 diz: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E ainda em Mateus 7,15 diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ao comentar sobre os escândalos nas igrejas evangélicas, em um podcast, o pastor Marco Feliciano disse que devemos aprender com a Igreja Católica em abafar os escândalos. O que é o escândalo? É algo que aconteceu entre duas pessoas ou dentro de um ambiente e alguém foi culpado de pegar esse escândalo e propagá-lo. A Igreja Católica tem escândalos, ou não? Sim. Mas cadê os escândalos da Igreja Católica? Os escândalos deles são terríveis. O que a Igreja faz? Ela abafa os casos. Ela não dá voz. Não é que ela não trate os casos, ela trata os casos. Os padres sofrem represálias, são retalhados, eles são tirados de um lugar e enviados para outro. Só que eles não é antropófagos. Eles não ficam comendo a carniça. Eles tratam aquilo na igreja evangélica, não. Existem sites gospel só chamado de fuxico, para você ter uma ideia, fuxico gospel. Ou seja, um lugar onde crentes, porque o dono é crente, para falar só das mazelas da igreja. Mas nós temos vivido nesse tempo uma série de escândalos, né? Nós acabamos de ver na Globo.com pastores renomados com igrejas gigantescas sendo presos. Sim. Então, isso daí também não pode ser silenciado, porque o que é crime deve ser tratado como crime, o que é pecado como pecado. Sim, mas isso de quem tem que tratar? O senhor é pastor dele? Não. O senhor é juiz dele? Mas... Não, o juiz já não tomou a situação. Mas essa não é a questão. Porque os crentes ficam falando 24 horas sobre isso, fazendo vídeos. Olha o que esse pastor fez. Veja o que está acontecendo. Primeiro que ele não é um pastor, ele é um falso pastor. Não fale isso. Não fale isso. A partir do momento... Deixa eu te dar uma palavra como pastor agora. São seres humanos. Eu concordo. Todo ser humano concordo falha. Plenamente. Todo ser humano erra, todo ser humano fracassa na vida, todo ser humano escorrega, cai, todo ser humano bate com a boca no pó. Só vai entender de misericórdia quem um dia precisou dela. Concordo plenamente. Vamos orar pela vida dele. Oxalá que agora, depois disso que ele passou, Deus o levante, Deus cure ele, trate ele por dentro. Agora não vamos chamar de falso pastor, você não pode invalidar uma vida inteira de uma pessoa por causa de um ato falho aqui. Isso é desumano. Já temos o diabo para fazer isso. Nós não podemos fazer isso. A pessoa faz 99 coisas boas. O pastor Theo Hayashi fala em seu canal que a liderança da igreja evangélica deve vir a público e sim se pronunciar sobre esses escândalos e se desculparem pelos crimes cometidos por seus líderes e pastores. E hoje eu tenho um vídeo importante para fazer, que na verdade eu não tenho nem vontade, mas eu sinto um senso de obrigação em fazer. E alguém perguntou, por que você está fazendo isso? E eu falei, porque eu preciso adereçar o elefante branco. Eu, como um líder de uma igreja evangélica, sinto que eu preciso falar sobre algo que, por mais que não tenha a ver com a igreja específica que eu estou liderando, afeta o corpo de Cristo, qual eu sou parte. E se eu tenho dentro de mim alguma aliança com o corpo de Cristo, que eu tenho, por sinal, isso obviamente vai me impactar e eu preciso processar a dor de certas coisas que já vem acontecendo no corpo de Cristo, que eu creio que muitas pessoas não estão falando, mas todos estão sabendo. Eu tenho visto o povo confuso, eu tenho visto ovelhas desgarradas e eu vejo também muito, um ponto de interrogação numa nova geração que está vindo no Evangelho. A geração Millennial, a geração Z, aqueles de 35 para baixo, até estica um pouco de 40 anos para baixo,
o futuro da Igreja Evangélica do Brasil, com um ponto de interrogação, questionando o que vai ser da Igreja Evangélica diante de tudo aquilo que nós estamos recebendo na mídia. É isso mesmo, nós estamos recebendo as notícias dos escândalos que estão acontecendo dentro da nossa casa através da mídia. É horrível você escutar aquilo que está de errado dentro da tua família, lá fora, na rua, no teu bairro. Mas é o que está acontecendo, que foi descrito em Hebreus 12. Hebreus 12, versículo 26 e 27, o Senhor fala: eu ainda, mais uma vez, abalarei a terra. O Senhor está abalando a igreja, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Se você está vivendo na sociedade normal, não debaixo de uma rocha ou enfurnado numa caverna, se você tem internet no teu celular, ou você tem um computador ou conectado, uma televisão conectada, você vai entender do que eu estou falando, porque isso aqui já está infelizmente na grande mídia. Por isso que o que eu estou fazendo aqui não é fofoca, o que eu estou fazendo aqui é simplesmente abordar uma coisa que você já sabe. Nós temos hoje uma crise na Igreja Evangélica Brasileira. Alguns vão argumentar, mas essa crise já existe há muito tempo. Eu entendo, os escândalos existem e sempre existiram, mas nos últimos 3 anos a gente tem visto uma frequência muito mais acelerada de escândalos. Isso não é só no Brasil, isso aí também é fora do Brasil. Eu creio que existe um abalar de Deus na igreja mundial, e eu creio que Deus está fazendo algo que talvez nós não entendamos por certo, mas eu creio que é resposta de oração. Às vezes nós precisamos entender que o abalar de Deus não deixa de ser um mover de Deus. Temos clamado por isso e é o que nós temos recebido, infelizmente. Agora alguns perguntam até por que você está falando sobre isso? Por que você está fazendo esse vídeo? Não precisava, vai cuidar do que é teu aí, vai cuidar da tua vida, da tua igreja, dos seus discípulos e fica de boa. Mas a pergunta é, você já fez a matemática? Porque o que está acontecendo aqui não é algo que só os espirituais vão entender. Só precisa não ser burro. Se você consegue raciocinar e ler números e ler estatística, você já está percebendo que quem vai pegar a bucha dos escândalos das igrejas evangélicas são vocês, pastores de 45 para baixo, 40 anos para baixo, você, geração evangélica da geração millennial, geração Z, os jovens evangélicos. Porque o que está acontecendo com os jovens evangélicos, muitos que estão na geração adiante de nós, não estão falando. Não vou dizer que eles não estão percebendo, mas não está sendo muito promovido e dito. Nós precisamos adereçar o elefante branco na sala, porque a verdade é que quando esse pessoal que está adiante de nós estiver mais avançado na idade, quem vai estar realmente liderando esse problema e pegando essa bucha somos nós. Por isso que eu estou falando, porque eu estou simplesmente fazendo um cálculo aqui na minha cabeça. E eu sei que de fato nós estamos sendo postos à prova de acordo com Mateus 7, versículo 24 a 27, quando Jesus fala sobre aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, é um homem sábio que construiu sobre a rocha. E quando vem a chuva e quando vem a ventania, aí vem a prova de aonde é que você construiu o teu ministério, a tua família, como é que você construiu a tua vida em Cristo, se foi sobre a rocha, foi sobre a areia. Isso aí é só o teste que mostra a verdade lá embaixo. Infelizmente a gente não consegue ver a verdade lá de cara. Por isso que as pessoas entram e participam de certos ministérios para depois, uma vez envolvidas emocionalmente, serem feridas. E eu sei que muito tem sido dito sobre o fulano, o ciclano, quem fez isso, quem deixou de fazer aquilo, o que é verdade, o que não é verdade. Mas sabe, eu acho que tem pouco sendo dito sobre as vítimas, sobre as ovelhas desgarradas. Eu tenho recebido mensagens, eu tenho recebido aí pessoas mandando DM pra mim, pessoas que não são nem ligadas ministerialmente a mim, mas somos ligados em comunhão no corpo de Cristo. Pessoas estão perguntando, cara, o que eu faço, cara? Pra onde que a gente vai? Eu tô com o povo aqui, o que acontece nessa situação? E por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque eu entendo que nós precisamos adereçar uma crise que faz parte da gente que se considera a igreja de Jesus. Não tem a ver com uma igreja local, um ministério X, um ministério Y. Aquilo que aconteceu lá vai impactar todos nós. Falar sobre avivamento, que é a solução, a cura dessas feridas e algumas perguntas para refletirmos esse processamento de cura das nossas feridas com a igreja.
Então, mas por que você tá falando sobre isso? Eu não tô falando sobre isso pra pegar hype, pra pegar engajamento. Eu não tô falando sobre isso pra ficar tumultuando, fazendo controvérsia. Eu não preciso disso. Eu tô fazendo isso por conta de uma incumbência. Um encargo que eu sinto que é do Espírito Santo para uma geração que eu acredito, que eu oro, que eu jejuo por essa geração. E que nós temos trabalhado arduamente os últimos 16 anos fazendo um trabalho para ver um avivamento genuíno no meio de uma geração jovem evangélica. É por isso que eu acho que é importante nós adereçarmos os escândalos. Até porque se nós não falarmos, você que é um pastor sério, você que é um pastor da nova geração, se você não começar a falar, pessoas vão falar por você. E a gente dá voz para os justiceiros da fé. Aqueles caras lá que pastoreia canal de YouTube. Aqueles caras lá que não tem nem ministério, que não tem experiência pastoral de lidar com ovelha ferida, que vai lá e corre, busca as ovelhas perdidas, evangeliza, discipula, insere no contexto de igreja. Esse vácuo da verdade e de direcionamento e apontamento, como é que a gente sai dessa? Porque esse silêncio está ensurdecedor. E o que nos resta então é uma geração jovem, como aqueles filhos do casal que está se divorciando, correrem subindo para seus quartos lá em cima, se escondem lá num canto dos desigrejados e choram suas mágoas. Porque ele não sabe, ele está confuso, tem um bando de gente com ponto de interrogação falando: o que eu faço agora? Eu estou falando dos escândalos, a gente precisa adereçar esse elefante branco na sala. E muitos escândalos aconteceram nesses últimos 3-4 anos pós-pandemia. Em meio aos líderes evangélicos, no meio das lideranças evangélicas, pouco se falou sobre esses escândalos. Eu não estou falando da mídia, porque a mídia infelizmente está noticiando. É por isso que ele está fazendo esse vídeo. Porque você está descobrindo isso pela grande mídia. Mas pouco se falou sobre Hillsong nos meios evangélicos, das lideranças evangélicas. Quando é para trazer Hillsong para o Brasil, reúne todos os pastores, faz um café, fala da visão, faz noite de visão e tudo. Mas agora, na hora de falar sobre os escândalos, os rastros de crimes sexuais, e não é só um fulano lá em Nova York que cometeu isso, é uma cultura. Pouco se falou, todo mundo se esquivando. Ah, mas na hora de expandir para fora da Austrália, vamos expandir. Mas quando chega aqui no Brasil, a gente já fala assim: não, na hora de promover, sim, nós queremos falar a nação brasileira, mas na hora de retratar não vai falar. A mesma coisa com a IHOP. Pouco foi noticiado aqui no Brasil e pouco foi mencionado até nos círculos que eu tenho, amigos ministeriais, e eu questionei eles: vocês não vão falar nada? Lá nos Estados Unidos vocês não vão falar nada? Onde fica a credibilidade do mover profético que nós acreditamos se vocês não falarem nada? E não falam, porque todo mundo está tentando proteger reputações, mas ninguém está perguntando: e as ovelhas, cara? Ninguém está perguntando: e o povo está ferido, está confuso? Eu não estou falando que existe um lado totalmente certo e o outro lado totalmente errado, mas nós precisamos falar. E o que eu temo é que esse mesmo padrão que eu vi fora do Brasil, eu estou vendo dentro do Brasil. Pouco se falou no meio das lideranças evangélicas sobre os escândalos e crimes sexuais da igreja, a casa que tem a sua sede lá em Goiânia, e o fundador que promoveu uma cultura de crimes sexuais com pessoas dentro da sua própria igreja. Gente, eu tô falando de algo que você não tá escutando de mim, você abriu o jornal, você já leu, você sabe disso. O povo sabe. O que você tem? Uma situação onde o povo sabe, só que os líderes não falam.